Salmo 119, verso de número 57. Se você achou aí, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedir que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez. Agradecemos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos concedeu em mais essa manhã de podermos nos reunir no Teu nome, na Tua presença, adorá-lo, cultuá-lo. E agora nós rogamos a Ti, tem misericórdia de nós. Fala conosco por meio da Tua palavra, exorta-nos, que o Senhor também possa trazer consolo, refúgio e refrigério a cada um de nós, Pai, segundo a nossa necessidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, verso de número 57. Nós temos meditado aí neste salmo, no Salmo 119, o maior salmo aí do Saltério, né? Maior oração aí de toda a Escritura e o maior capítulo de toda a Escritura. Todavia, o Salmo 119, ele não pode ser conhecido simplesmente por conta do seu tamanho, e sim também por conta da profundidade, né? Porque é um salmo muito rico, e a base aqui do Salmo 119 é justamente a palavra de Deus, é a lei de Deus. E então o salmista ele vai utilizar inúmeras maneiras, né, de falar sobre o mesmo assunto, trazendo outras perspectivas, mas a base é a mesma, é a palavra de Deus, é a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, e ele mostra a importância disso na minha e na sua vida. E hoje, aqui nessa porção que nós iremos meditar, se Deus assim nos permitir, o salmista ele vai nos mostrar que eu e você, nós precisamos fazer um autoexame, né, uma autoanálise, uma autoavaliação. E essa avaliação, com certeza, ela tem que estar pautada na Escritura. Eu e você, nós precisamos olhar para a nossa vida à luz da palavra de Deus. Não aquilo que nós achamos, não aquilo que nós queremos, mas o que o nosso Deus diz. Porque um cristão, ele não está preocupado com o que os outros vão dizer, ele também não deveria estar preocupado com a sua própria opinião, ele deveria estar ali submisso à palavra de Deus. Porque se você está aqui nessa manhã e você se intitula um cristão, ou seja, servo de Deus, você deveria também estar ciente que quando nós dizemos que somos servos de Deus, então nós temos Deus como nosso dono. Se Ele é o nosso dono, então é Ele quem deve ditar as regras na nossa vida. E infelizmente isso não acontece, não é uma realidade para muitas pessoas. Né? Muitos adoram dizer eu sou servo de Deus e bate no peito que ele é servo de Deus. Paulo, inúmeras vezes, ele se apresentou como servo de Deus. E ali o servo no grego é doulos, significa escravo. Para nós o conceito está muito distante, mas um escravo ele não tinha vontade própria. Um escravo ele não fazia o que lhe dava na telha. Um escravo existia para fazer a vontade do seu senhor. Naturalmente falando, né, de um homem para outro, essa é a base. Agora imagina o meu relacionamento e o seu com Deus. Porque Paulo ele pega esta analogia e faz esta aplicação na sua vida, no seu relacionamento com Cristo. Eu sou servo de Cristo, então não tenho vontade própria. Eu faço a vontade do meu Senhor. Por que isso aqui é tão importante? Porque nas palavras ele pode ficar até bonito, soa como algo bonito, sou servo de Deus. Agora, na prática, parece que isso não se concretiza. E isso é muito fácil de nós notarmos simplesmente por alguns pontos que nós venhamos observar na nossa própria vida. Por exemplo, no seu casamento. Como você conduz o seu casamento? Se você conduz com base naquilo que você acha, ou porque você herdou isso dos seus pais, e mesmo que a Escritura diga o oposto, e você continua trilhando porque você aprendeu lá atrás isso, você está errado. Um servo, ele submete à vontade do seu Senhor. Como nós criamos os nossos filhos, ou educamos os nossos filhos, deve ser à luz da palavra de Deus. Então, se eu decido trilhar um outro caminho à parte, eu devo examinar a minha vida. Mas que servo é esse que faz o que lhe dá na telha? Nós não fomos chamados para fazer o que nos dá na telha. É simplesmente o que bate na nossa cachola aqui, vamos fazer e está tudo certo. E aqui o salmista, inúmeras vezes, ele recorre a isso, né, a palavra de Deus, como base, como alicerce para tudo. E aqui nessa porção ele vai nos mostrar esse autoexame, né, o exame que transforma a vida do ser humano. Então vamos ler aí o verso 57 até o verso 64. E ele diz, né, o Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim conforme a tua palavra. Interessante que ele já inicia essa estrofe dizendo exatamente isso, o Senhor é a minha herança. Sei que para nós hoje, muitas vezes, nós nem sabemos, né, o conceito disso. Mas aqui, quando nós olhamos para a palavra de Deus, dizer que Deus é a minha herança, Davi ele não fazia parte da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, uma linhagem real.
E a tribo de Levi, quando Deus fez essa separação, a tribo de Levi, eles não possuíam nenhuma terra. Com isso, Deus estava dizendo, eu sou tudo que vocês precisam. Vocês não vão ter nenhuma propriedade, uma parte terrena, mas vocês têm a mim. Então, vocês têm muito, né? Vocês têm o que ninguém tem, vocês têm demais, né? Que é a minha presença, eu estou com vocês. E aqui mesmo Davi, não sendo da tribo de Levi, o que ele está dizendo é, o Senhor é tudo que eu possuo. Por isso ele diz, o Senhor é a minha herança. O Senhor é tudo para mim. Não são as minhas posses, não são as minhas riquezas, não são as minhas conquistas, não é o palácio, não é o poderio. Não, o Senhor é tudo para mim. Então, primeiro ele já faz esse autoexame do que mais importa para ele em sua vida. Ele inicia essa estrofe mostrando nitidamente que o que mais importava para ele não eram as riquezas, mas era o próprio Deus. Então ele diz, tu és a minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras, imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim, conforme a tua palavra. Então ele diz no verso 57, eu prometo obedecer a tua palavra, mas logo no verso 58 ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque ele sabe, sozinho eu não consigo cumprir os mandamentos de Deus. Como eu sempre digo aqui, a palavra de Deus não é difícil de obedecer. Os mandamentos do Senhor não são difíceis, eles são impossíveis. É impossível para mim e para você, sozinho, na nossa força, obedecer a palavra de Deus. Um exemplo muito fácil é os nossos filhos. Eu sempre gosto de citá-los, que a maioria de vocês tem filhos. E você sabe, amar o próprio filho, da maneira bíblica, é difícil. O amor tudo suporta. Nós não suportamos nem os nossos próprios filhos, muitas vezes. Então, nós não amamos de maneira bíblica. Então, eles mostram também a nossa falha, né, o quanto que nós precisamos mudar. E aí o salmista está dizendo isso, Senhor, eu imploro o teu favor de todo o coração. Tem piedade de mim conforme a tua palavra. Agora ele passa para o verso 59. Quando considero os meus caminhos, volto os meus pés para os teus testemunhos. Então aqui ele está falando de análise. Ele para, ele pensa, ele analisa. Coisa que muitos de nós não conseguimos fazer hoje. A nossa geração aboliram isso. Muitos não conseguem mais sequer parar. Analisar, refletir. O salmista está dizendo, quando considero os meus caminhos, ou seja, eu estou fazendo uma análise, eu volto os pés para os teus testemunhos. E como é esse obedecer a Deus? Apresso-me a obedecer os teus mandamentos. Então não era um fardo, não era um peso, mas ele tinha pressa, anseio, desejo em fazer a vontade do seu Deus. Verso 61. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. Então, a vida cristã sempre será assim, em meio a tantas lutas e perseguições, né, como constantemente nós enfatizamos aqui e falamos. Agora o salmista também está dizendo, olha, mesmo que os ímpios se levantem e façam laços, todavia eu não me esqueço da tua lei. E agora no verso 62 ele diz que ele ora, ele busca a Deus. Algumas versões dizem de madrugada, aqui no Almeida século 21, ele diz, à meia-noite levanto-me para render-te graças, por causa dos teus retos juízos. Então ele vai orar a Deus, só que a oração dele não é uma oração pedindo. E não há nenhum problema em você pedir. Ele podia fazer isso aqui. Não era reclamando, ou apresentando as suas dificuldades diante de Deus. Ele poderia fazer isso. Ele podia fazer isso. Mas não é isso que ele faz. Ele levanta do seu leito para agradecer a Deus. Ou seja, ele está rendendo graças a Deus, ele está louvando a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Levantamos, né, do nosso leito para render graças ao nosso Deus. Via de regra, quando levantamos do leito, é para pedir. E não há nenhum problema, nós não temos nenhum problema em você pedir algo para Deus. Ele mesmo já nos ensinou a pedirmos. Mas se nós não estamos levantando nem para pedir, quando dirá para agradecer, né? Se temos dificuldade para levantar, quando dirá para agradecer. E ele diz, por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então ele selecionava as suas companhias. Né, há um ditado, eu não sou muito bom em ditados, os irmãos sabem disso, né? Mas há um ditado aí que diz, né? E foi amparado, tirou ali da Escritura. O ditado é, diga-me com quem tu andas, né, que eu te direi quem tu és, né? Mas o versículo é, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, você pode ensinar o seu filho.
Se você envia, ele está andando com más companhias, as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. E isso não vale apenas para o seu filho, mas vale para você, para mim e para você, para todos nós. Se nós não selecionarmos o nosso grupo de amigos ali, pastor, mas eu tenho que lidar com ímpios. Sim, não tem nenhum problema, todos nós aqui, todos vocês, se você trabalha fora, você tem que lidar com ímpio todo dia, não é? Agora, o problema é que muitos querem desenvolver um relacionamento profundo com o ímpio. Já cheguei a ouvir pessoas dizendo que parece que se relacionar com o ímpio é melhor do que com o crente. Ora, então você está equivocado. Você precisa avaliar, será que eu sou crente? Porque se eu tenho mais prazer em andar com o ímpio do que com o servo de Deus, tem um problema. Davi, em outro salmo, ele chegou a dizer, olha, eu tenho prazer nos justos, naqueles que temem o Senhor. E aqui, mais uma vez, o salmista ele está dizendo isso, olha, as minhas companhias, eu sou companheiro de todos os que temem o Senhor. Então ele era criterioso em suas amizades, e dos que guardam os teus preceitos. Senhor, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus decretos. É impressionante como ele fecha esse verso 64, porque ele está ali em êxtase, né, olhando para... trazendo aqui à luz a obra de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus por meio da criação. Como que Deus é maravilhoso. E ele está dizendo, Senhor, a terra está cheia do teu amor. Talvez se fôssemos nós, concluindo essa porção deste salmo, talvez nós diríamos, né, aleluia, louvado seja Deus. Mas não é isso que ele faz. Ele encerra de qual maneira? Senhor, a terra está cheia do teu amor. E ele volta mais uma vez para a palavra de Deus. Ensina-me os teus decretos. É assim que ele conclui essa parte. Então, como eu disse aí, o tema da mensagem é o exame que transforma a vida. Então, a ideia central aqui dessa porção é que o verdadeiro exame, o autoexame, ele não termina em culpa. É claro que você vai precisar analisar a sua vida à luz da palavra de Deus. Caminhos tortuosos precisam ser endireitados. Pecados devem ser abandonados, então você precisa sim fazer uma autoanálise, só que essa autoanálise, esse autoexame, ele não deve terminar em culpa, embora inicialmente nós iremos sentir esse peso, se você é um cristão genuíno, é claro. Se você não for nenhum cristão, nenhum autoexame você vai praticar. Só que esse autoexame ele não deve terminar em culpa, mas conduz o coração de volta à graça de Deus e à obediência alegre a palavra de Deus. Então nós examinamos a nossa vida, enxergamos o quão distante muitas vezes nós estamos da palavra de Deus, nos prostramos diante dele, clamamos por misericórdia, por graça, e aí então Deus concede da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça, e então nós vamos obedecer a sua palavra, como o próprio Cristo disse, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então nós nos voltamos para ele. Então ao longo da vida, nós fazemos diversos exames, não é assim? Você faz exames médicos, não é? Para ver como está o seu corpo, como que anda a sua saúde, como é que se está tudo em dia, né? Se está tudo correto. Você faz um exame para ver como que estão as coisas. Na sua vida financeira, você também faz um exame financeiro, uma análise para mostrar como que está as suas contas. Na escola, da mesma maneira. Você tem os exames aí escolares que medem o nosso aprendizado. Só que existe um exame muito mais importante do que todos esses que eu acabei de citar aqui, que é o exame do coração. E eu não estou falando aqui de eletrocardiograma e nem de ecocardiograma. Uma autoanálise, de você sondar a si mesmo. O grande problema, sabe qual é? O grande problema é que normalmente nós somos especialistas em analisar a vida dos outros. Neste exato momento você pode estar me ouvindo e analisando a minha vida ou a vida de qualquer irmão que está ao seu lado. Porque nós somos rápidos para fazer isso. Somos rápidos, somos especialistas em analisar a vida do próximo. Mas nós somos extremamente superficiais quando nós precisamos analisar a nossa própria vida, a nossa própria existência. Foi exatamente isso que o salmista fez aqui nesse salmo. Ele parou, ele refletiu, ele analisa, ele olhou para dentro de si. E aí então, por meio da palavra de Deus, ele está clamando que Deus de fato possa revelar o que precisa ser mudado. Como em outra feita, o salmista, ele ora a Deus dessa maneira: Senhor, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. Esse é o pedido dele. Senhor, que eu enxergue, faça-me enxergar os meus erros, os meus pecados. Então esse texto nos ensina que uma vida madura, uma vida espiritual,
ela é construída por pessoas que constantemente permitem isso, ou fazem uma autoanálise, examinam a si mesmo e pedem que Deus possa iluminar o seu entendimento e trazer clareza se há algo que precisa ser mudado. E eu quero compartilhar com você de maneira breve 3 princípios apenas. Primeiro, quem deseja viver para Deus, examina o que tem de mais valor na sua vida. Né? Versos 57 e verso 58. Então ele inicia a estrofe dizendo: o Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas palavras, imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim conforme a tua palavra. Então ele inicia essa porção dizendo: o Senhor é a minha herança. Ele é a minha herança, Ele é a minha porção, Ele é tudo que eu possuo. Não há outro bem a não ser o Senhor. É isso que Ele está dizendo. Ele é o que eu desejo. Só que nós estamos aqui diante do maior problema do coração humano. O maior problema do coração humano. Toda pessoa, ela vive para aquilo que ela considera maior. Ou seja, ela vive para aquilo que ela considera o seu maior tesouro. Esse é o combustível do ser humano. E aí, muitas vezes, nós podemos nos deparar com inúmeros problemas. Porque, veja, alguns vivem pelo dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Tanto que muitos não dormem porque não têm dinheiro. Ou perdem o sono, porque eles podem perder o seu dinheiro. Num país como o nosso, completamente instável, muitos têm medo de perder. Então, o dinheiro se tornou um Deus, porque se eu tenho medo de perdê-lo, ou se eu tenho medo de não possuí-lo, isso rouba o meu sono, tira a minha paz. Então, Deus deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, e agora o dinheiro passou a ser o meu Deus. Outros vivem, o combustível deles é a carreira. É a minha carreira, é o meu trabalho. Eu existo, vivo e respiro para esse trabalho. Isso aqui é a coisa mais louca que alguém pode dizer. E nós vemos as pessoas dizendo isso 24 horas por dia aí. Você vai numa reunião de empresa aí, qualquer festa que vai ter, o camarada ele está disposto a morrer por aquilo que ele está fazendo. Ele perde a família, ele perde os filhos, ele perde a vida, ele perde a saúde. Porque o serviço vem em primeiro lugar. O trabalho para ele é tudo, a carreira para ele é tudo. E com isso é claro que eu não estou dizendo que você tem que fazer o seu trabalho de qualquer maneira. Se você executá-lo de qualquer maneira, você não está glorificando a Deus. Então o cristão, tudo que ele vai fazer, ele deve fazer com excelência para a glória de Deus. O problema é quando o trabalho assume a posição que Deus, somente pertence a Deus, que pertence somente a Deus. Aqui nós temos um problema. Quando o trabalho assume a posição que pertence somente a Deus. Outros, todavia, eles vivem pela aprovação dos outros, preocupados com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Há outros, com motivos um pouco mais nobres, talvez, que vivem para os filhos. Dizem, meu filho, minha vida. Tem uns que dizem isso até para a esposa, e para o esposo, minha esposa, minha vida. Meu filho, minha vida. Isso que é loucura, irmão. Mulher pode ficar louca. O marido pode ficar louco. Pode te trair, pode te abandonar. O filho pode virar as costas para você e nunca mais olhar na sua cara. Simplesmente não retribuir nada do que você fez. Não. Sem Deus, nós estamos perdidos. O demais nós vivemos sem família, sem filhos, sem qualquer coisa. Ah, pastor, então eu tenho que tratar minha esposa de qualquer maneira, com casca e tudo? Não, hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não estou dizendo isso. Se Deus te deu uma família, você deve preservar, cuidar, respeitar e amar. Agora, o problema é quando a família vem em primeiro lugar. E Deus vem a reboque. Quando ele está em segundo. Porque muitos têm ousadia ainda de dizer que Deus está em segundo. Não, às vezes ele não está nem entre os top 10, nem o top 10. Ele é o último da fila. Então há quem viva para os filhos. Há outros que vivem para o prazer. Então o problema, meu irmão, não é você possuir coisas. O problema é quando essas coisas passam a assumir, ou passam a possuir o nosso coração. Elas assumem uma posição que pertence somente a Deus. E aí então todo o nosso coração está focado naquilo. Aqui nós temos um problema. Foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, nos exortou, não foi? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí estará o seu coração. Então basta você andar com a pessoa e você vai conhecer onde está o coração dela. Qual que é o maior tesouro dela? O coração dela vai estar focado naquilo. E aqui, se você percebeu, antes de Davi falar sobre obediência, ele fala primeiro sobre aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Antes de falar em submissão a Deus,
Ele mostra que Deus é o mais importante para ele. É isso que ele está dizendo com essa palavra. O Senhor é a minha herança. O Senhor é tudo que eu possuo. É isso que ele está declarando. Se você notou, ele não está dizendo, olha, Deus me dará, ou Deus me daria uma herança, ou Deus me dá uma herança. Não, não, ele afirma, o Senhor é a minha herança. O Senhor é o melhor que eu possuo. Não há nada melhor do que o Senhor. Não há nenhum outro bem melhor do que o Senhor. Então é claro que isso muda completamente a nossa perspectiva, né? Então essa obediência, ela nasce dessa adoração, dessa contemplação de quem de fato é o Senhor. Porque ele diz, né, exatamente isso, seguindo a leitura aí no verso 57, ele diz, o Senhor é a minha herança, prometo obedecer às tuas ordens. Então a obediência, ela nasce da adoração, dessa contemplação. Porque se você percebeu aqui a sequência, primeiro ele diz, o Senhor é a minha herança, ou seja, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo que eu possuo. Depois ele diz, olha, eu prometo obedecer, seguir a tua palavra, eu prometo obedecer as tuas palavras. Então a obediência, ela não é a causa do relacionamento. Não, ela não é. Ela é a consequência desse relacionamento. Ela é a consequência dessa contemplação. Ou seja, Deus é tudo para mim. Então, automaticamente, o segundo passo é o quê? Submeter a voz de Deus, a palavra de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Então, nós não obedecemos a Deus para Deus nos amar ou para sermos aceitos por Deus. Não, nós obedecemos justamente porque Ele nos aceitou, Ele mudou a nossa disposição, Ele mudou as nossas afeições, e então, por isso, nós estamos ali, a cada dia, lutando para fazer a vontade de Deus. E é claro que sozinhos, mais uma vez, nós não conseguimos fazer isso. Então aqui há um contraste enorme entre a religião, né, simplesmente no contexto de, eu possuo uma religião, eu defendo isso com unhas e dentes, do que o Evangelho. E eu não tenho nenhum problema, como eu sempre digo aqui, da palavra religião. Porque nesse contexto, todos nós somos religiosos. Se você diz que você não é religioso, você tem um problema. Porque se você pratica, você tem rituais, você tem alguns conjuntos de valores, doutrinas, que você obedece, que você submete. Então você é um religioso. Se você vem todo domingo aqui, ouve a palavra de Deus, você canta o Senhor, você ouve a palavra, ora, você volta para a sua casa, você é um religioso. O problema é que as pessoas querem mudar o significado das palavras, né? Eles querem aplicar religioso no conceito de um fariseu, um cara hipócrita que ele ouve apenas, ele é um hipócrita. Ele não está ali para fazer a vontade de Deus. Então, num certo sentido, é claro, nesse contexto, para nós, não há nenhum significado, né? Eu não vou usar essa palavra nesse sentido aqui, mas no sentido de praticarmos, temos um conjunto de valores, de crenças, né? Mas aí, se eu só possuo uma religião, algo vazio, que é o que as falsas religiões fazem, é o quê? Você tem que fazer algo para você ser aceito. Você faz algo para Deus, então, te aceitar. Para você ser digno, para você ser merecedor da eternidade. Se você vem do catolicismo, desde que eu não mate, não roube, não me prostitua, desde que eu seja uma boa pessoa, então é claro, eu sou digno de morar no céu. Se você vem do espiritismo, desde que você pratique a caridade, as boas obras, então você é merecedor do céu. Então todas as falsas religiões, elas têm essa premissa. Faça algo para que você, então, seja aceito. Só o cristianismo bíblico é que não é assim. Não, eu só sou aceito por aquilo que ele já fez, pelos méritos de outro. Eu sou salvo não por causa de mim, mas apesar de mim, eu sou salvo pelos méritos do meu Deus, de Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, que a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele. Então a religião, ela diz, olha, faça isso, né, obedeça para você ser aceito. Então eu tenho que guardar um conjunto de regras, algumas regrinhas, eu preciso cumprir esses mandamentos, para então eu ser aceito. Não, o Evangelho diz, você foi aceito em Cristo. Se você de fato se arrependeu dos seus pecados, você foi aceito pela obra de Cristo e pelos feitos de Cristo. Agora, o que nós fazemos? Agora nós obedecemos por gratidão a Deus. Porque, afinal de contas, Ele salvou um pecador miserável como eu e como você. Homens e mulheres que mereciam a morte e o inferno. Não interessa se o pastor ali da esquina diz que você é a joia mais rara desse mundo. Que você é a última Coca-Cola do deserto. Não, a minha Bíblia não diz isso. A nossa Bíblia diz que nós somos como vermes. Que nós merecíamos a morte e o inferno. Em nós mesmos, era somente isso que nós merecíamos. E então Deus, quando olha para nós, Ele não vê nada de bom em mim e em você. Paulo diz que quando Ele morreu na cruz, Cristo morreu na cruz, Ele morreu quando nós ainda éramos inimigos dEle. Então não tinha nada de bom em mim e em você. É porque Ele é bom, Ele pagou o preço. E então hoje, tendo como base isso, sabendo que eu merecia a morte e o inferno,
Que Deus me resgatou de uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito, ou seja, de uma vida desgraçada. E Ele me dá agora sentido, significado para a minha existência. O que eu devo fazer? O próximo passo é submissão. Obedecer a Deus por gratidão, ser grato a Deus. Porque, afinal de contas, eu não merecia nada disso. Eu não merecia. E é exatamente isso que o salmista ele está nos mostrando aqui. Ele reconhece a sua dependência. Ele está dizendo, olha, eu vou cumprir os teus mandamentos, o verso 57, né? Prometo, a parte B do verso, prometo obedecer as tuas palavras, mas no verso 58 ele reconhece quem ele é. Ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua dependência de Deus. Veja o que ele diz aí, imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim, ou tem misericórdia de mim, conforme a tua palavra. Que contraste maravilhoso. Ele promete obedecer, mas imediatamente ele reconhece que precisa da graça de Deus. Hoje nós estávamos aqui na oração, e essa foi uma das bases, um dos temas aqui da nossa oração, foi justamente isso. Saber da nossa pequenez, o quão fracos somos, o quão limitado nós somos, e o quanto nós dependemos de Deus. O quanto nós precisamos dele. Nas menores coisas, nas pequenas coisas, aquilo que você julga pequeno, né? Nós precisamos de Deus para tudo. Para tudo. Então, imediatamente ele reconhece que precisa da graça de Deus. Ele sabe que a sua força não vem dele. Para seguir os mandamentos de Deus, para cumprir a palavra de Deus, para fazer o que tem que ser feito, ele sabe, isso não vem de mim. Isso aqui, meu irmão, é um dos maiores perigos da vida cristã. Tem gente que confia mais na sua disciplina. Ele confia mais na disciplina dele que na graça de Deus. Vou fazer isso e aquilo. Nada contra a disciplina, temos que ter. Mas nós confiamos mais na graça de Deus. Dependemos do Senhor. Tem gente que confia mais na força de vontade do que na ação do Espírito Santo. Na atuação do Espírito Santo, operando nas nossas vidas. Ele confia mais na sua força de vontade. Então, toda verdadeira obediência, ela vai nascer desse coração que é sustentado pela graça de Deus. Que é sustentado pela graça de Deus. Então, isso aqui nos leva a pelo menos 3 perguntas, não é? Diante disso, esse primeiro ponto aqui, isso nos leva a pelo menos 3 perguntas. O que hoje ocupa o primeiro lugar no seu coração? Mas seja sincero. Não é de bate-pronto dizer, não, é Deus. Porque às vezes ele não está nem no top 10, irmão. Ele não está nem nos 10 primeiros da lista. Então nós deveríamos começar já primeiro com essa análise. O que ocupa o primeiro lugar hoje no meu coração? Segundo, se Deus lhe tirasse tudo, Ele lhe seria suficiente? Se Deus arrancasse tudo de você, sua saúde, seu dinheiro, as pessoas que estão ao seu redor, Deus lhe seria suficiente? Jó perdeu tudo. Muito dinheiro, filhos, tudo. Ele viu o mundo desmoronando, de uma hora para outra. Aí ele pega e diz, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Está certo que no meio do caminho ele dá umas capengadas, né? Mas depois Deus dá uma chapuletada na orelha dele, ele volta para o caminho de novo. Quando ele começa a querer dar uma murmurada, reclamadinha, como eu e você fazemos às vezes, não é? Aí Deus, o que Deus fala para ele? Ô Jó, você não sabe nem como que eu criei essas coisas, Jó. Você está aí querendo levantar algumas indagações. Jó, você não sabe nem como que eu fiz esse universo extremamente complexo, com as suas devidas proporções, nos seus devidos lugares. Você acha mesmo, Jó, que a sua vida passa desapercebida dos meus olhos? Era isso que Deus estava mostrando para Jó, quando ele remete à criação. Então nós devemos nos perguntar, se Deus nos tirasse tudo, Ele ainda seria o suficiente? Você continuaria dizendo, louvado seja Deus? Deus é maravilhoso, bendito seja o Senhor. Quem sofre com enfermidade, você sabe, isso aqui mina a fé do camarada. É uma luta constante que você tem que travar. Eu não sei, se você não tem uma enfermidade, você não precisa conviver com isso, talvez o que eu esteja falando não faça muito sentido para você. Mas são coisas que tentam minar a nossa fé. Seja uma enfermidade, seja uma limitação física, você tem que lutar diariamente com isso. Você trava uma batalha diariamente com isso. Para conseguir enxergar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Né? Diversas coisas que eu e você enfrentamos. Se Deus nos arrancasse tudo hoje,
nós continuaríamos dizendo, bendito seja o nome do Senhor, Deus deu, Deus tirou? A sua obediência, ela nasce do quê? Do amor, né? Porque Deus me amou, Deus me resgatou, então como ato de gratidão, eu não sei para onde eu vou, não é? Como os discípulos disseram, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, o crente ele não tem outra escolha. Para onde nós vamos? Nós não temos outra saída. Então ele volta-se para a Escritura. Então a sua obediência, ela nasce do amor ou do medo, né? Tem gente que quer obedecer com medo, porque senão eu vou perder a minha salvação, né? Tem gente que ainda está buscando a salvação. É tema para outra ministração. Mas, não, eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou ser punido. É justamente o contrário, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ele tem prazer. Como em todo esse capítulo o salmista vai enfatizar isso. Segundo, quem deseja viver para Deus examina a direção dos seus passos. Verso 59. Quando considero os meus caminhos, volto os pés para os teus testemunhos. Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. Então, primeiro ele diz, olha, eu considero os meus caminhos. Então, aqui nós encontramos uma característica que quase desapareceu na nossa geração. A capacidade de parar. Sim, de parar. Nós vivemos correndo, não é verdade? E tem gente que mesmo que ele não esteja correndo, ele fala que a vida está corrida, porque tem que mostrar que ele está fazendo alguma coisa. Tem gente que vive assim, vivemos correndo, sempre ocupados, sempre conectados. Você deixa um camarada hoje sem internet que você vai ver a briga que você vai arrumar. Rapaz do céu, fica doido. Vivemos sempre conectados, mas quase nunca refletimos, examinamos, analisamos a nossa existência, a nossa vida. O salmista está nos advertindo aqui, meu irmão, do perigo de viver ali no piloto automático, sabe? Vamos seguir o fluxo. A gente nem analisa mais, nem pensa mais. Está tudo no automático. Tudo no automático. Ele diz, olha, eu considero os meus caminhos. Para fazer isso, ele precisou do quê? Fazer uma pausa. Ele precisou parar. Ele precisou sondar a sua vida. Ele precisou, então, avaliar as suas escolhas. O caminho que ele tem seguido, os passos que ele tem dado, ele precisou examinar, ele precisou perguntar a si mesmo. Será se eu estou caminhando na direção certa? Será se eu estou fazendo o que o meu Deus diz? Será se eu estou submisso à palavra do meu Deus? É isso que ele está dizendo, olha, quando eu considero os meus caminhos, então para isso eu preciso analisar. Preciso sondar meu coração. E aí ele diz, volta os meus pés para os teus testemunhos. Então muitos problemas espirituais, eles começam justamente porque nós nunca fazemos esse exame. Nós nunca fazemos o autoexame. Vivemos meses, às vezes anos, sem avaliar a nossa comunhão com Deus. Porque para muitos a comunhão com Deus é eu vir no culto apenas. E é maravilhoso, isso aqui é inegociável. Nós não podemos abrir mão disso aqui, Deus não pediu a minha opinião nem a sua. Isso aqui, todo filho de Deus, todo servo de Deus, ele deve deixar o seu lar e vir cultuar a Deus juntamente com os seus irmãos. Mas nós precisamos avaliar a nossa comunhão com Deus. Como eu citei aqui em alguma dessas mensagens, né, o dia que Paul Washer foi visitar o John MacArthur antes da sua morte, essa foi a pergunta que ele fez a MacArthur. E um servo de Deus, um homem temente a Deus. A pergunta que ele fez é, como está o seu relacionamento com Deus? Diz então que o MacArthur sorriu, né, mesmo nos últimos dias ali, nos últimos momentos, dizendo que estava tudo ok. O seu relacionamento, a sua vida com Deus. Mas nós precisamos avaliar. Às vezes você passou anos sem avaliar a sua comunhão com Deus. Sem perceber que nós estamos nos afastando lentamente do Senhor. Ninguém abandona Cristo, meu irmão, do dia para a noite. Coloca isso na sua cabeça. Tem gente que fica perplexo. Fulano caiu do dia para a noite. Não caiu do dia para a noite. Foi um processo até a queda. Ninguém cai do dia para a noite. É um processo. Na sua vida, também como indivíduo, é a mesma coisa. Ninguém abandona Cristo de um dia para o outro. O afastamento, ele começa em pequenos passos. Ele vai refletindo.
Seja no nosso distanciamento, seja no distanciamento da comunhão da igreja, no relacionamento com os irmãos, na sua presença no culto. Tudo isso vai refletindo, são indícios. Aí daqui a pouco, a hora que você vê, fulano já nem está mais no meio. Já foi embora. Então o afastamento, ele começa em pequenos passos. E o salmista está nos exortando a isso, a fazer essa autoanálise. Como anda o nosso relacionamento? Porque o verdadeiro arrependimento, o arrependimento verdadeiro, ele produz mudança, meu irmão. Não adianta só você chorar. Tem gente que chora, mas continua no mesmo erro. Não tem mudança de direção. Isso aqui não adianta nada. O exemplo mais clássico disso é Malaquias. O povo vem para cultuar a Deus, o cara estava ali com a mulher, o fruto de um adultério, e eles estavam enchendo. Esse é o tema de Malaquias. Essa linguagem que o autor usa. Eles estavam enchendo o altar de lágrimas. Sabe o que Deus diz para eles? Para tudo. Vai embora, baixa a porta aí, ó, o último que sair, apaga a luz. Não é isso que está escrito lá, né? Eu só estou traduzindo para você. Mas tipo assim, esse culto, isso que Deus diz para eles, o culto que vocês estão prestando não vale nada. É melhor que vocês nem prestem esse culto. E aí a resposta de Deus para eles, sabe qual foi? Você está aqui com o fruto de adultério. Eu vi a aliança que você fez na tua mocidade. Você foi infiel e agora você está pedindo a minha bênção sobre você? Não, eu não vou te abençoar. Foi assim. Porque não havia mudança, eles estavam chorando pra caramba, mas continuavam em seus mesmos erros. Então não adianta só chorar. Arrependimento, meu irmão, não é emoção, é mudança de direção. Isso é arrependimento. É mudança de direção. Tanto que ele vai dizer isso, né? Eu voltei, olha, quando considero os meus caminhos, volto os pés para os teus testemunhos. Então, quando eu considero, quando eu analiso a minha vida, quando eu medito, eu examino, se há algum caminho torto, eu volto para os teus preceitos. Então, isso aqui é arrependimento. Mudança de direção, não é emoção. Pode vir acompanhado de choro, sem problema algum. Mas tem que ter mudança. Muitas pessoas choram, muitas pessoas se emocionam, mas continuam vivendo exatamente da mesma maneira. Não querem abandonar os seus pecados, não querem ter uma mudança de vida, querem continuar seguindo o mesmo rumo. Porque aqui, meu irmão, o salmista ele não apenas pensou, ele fez isso, ele fez uma autoanálise. Mas ele não parou na autoanálise. Tem gente que pensa pra caramba, não é? Já viu? Tem gente que ele esfola até a testa aqui de tanto pensar. Meu sogro é assim. Ele coça tanto a testa aqui de tanto pensar assim. Eu brinco que está parecendo o Chico Xavier, né? Psicografando. Você lembra do Chico Xavier? Chico Xavier ficava assim, psicografando, né? Na ideia deles ali. Aí ele fica e coça, daqui a pouco está formando ferida na testa do homem. Mas não adianta nada, você só pensa e nunca muda. Não adianta. Tem crente que pensa, mas nunca toma uma ação. Tem que mudar. O salmista ele não apenas pensou, ele mudou. Se precisa mudar, tem que mudar. Esse é o verdadeiro arrependimento. Tem que ter essa mudança. E veja, a prontidão em obedecer a Deus. Ele demorou? Não, verso 60. Seguindo aí. Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. No verso 59 ele diz, quando eu examino a minha vida, eu volto para a tua palavra. Agora no verso 60, como? Com qual frequência? Com qual o tempo para eu voltar a obedecer a tua palavra? Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Ele tem pressa em fazer a vontade do seu Deus. Muitas vezes você pode estar me ouvindo e estar pensando o seguinte, rapaz, faz tanto tempo que eu não oro, depois eu volto a orar. Segunda-feira, né? Amanhã é dia de tudo, segunda-feira, toda segunda-feira é dia de começar um regime, toda segunda-feira é dia de começar uma academia, toda segunda-feira também é dia de começar agora um relacionamento com Deus. Amanhã eu começo a orar. Amanhã eu abandono esse pecado. Amanhã eu reconciliarei, né, aquele relacionamento. Meu irmão, a obediência não foi feita para amanhã, é para hoje. É para hoje. Toda demora, ela fortalece somente o seu pecado, é só isso. Só isso. Então, que eu e você venhamos nos submeter à sua palavra, a palavra de Deus. E ele tem pressa. A obediência sem demora. Apresso-me e não me detenho. Algumas versões vão trazer assim, apresentar dessa maneira. Então, que nós também possamos analisar a nossa vida. E ele não para aqui, ele permanece firme mesmo diante da pressão. Verso 61. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. Os perversos me cercam,
algumas versões. Os perversos estão ali. E mesmo assim ele permanece firme. Mesmo assim ele está ali inabalável. Mais uma vez, o que eu já disse a semana passada, servir a Deus, meu irmão, nunca vai ser fácil. Nunca foi, assim, popular. Não. Isso nos lembra que viver para Cristo nunca será confortável. O mundo, meu irmão, ele sempre vai tentar normalizar aquilo que Deus condena. O mundo vai tentar normalizar aquilo que Deus abomina. E essa é a nossa luta. Nós estamos inseridos numa cultura, somos bombardeados por ela e somos influenciados por ela constantemente. Por isso que precisamos ser expostos à palavra de Deus também constantemente. E precisa existir esse autoexame. Será se isso que eu tenho feito está certo? Ou você acha que tudo que você pensa, os seus pensamentos estão 100% alinhados com a palavra de Deus, meu irmão? Se você acha isso, você deve passar a mão aí nas suas costas, pede para a esposa passar aí. Talvez já deve estar nascendo asa em você, você deve ser um anjo, nem sabe. Porque é impossível você ler isso aqui, igual essa porção que nós estamos meditando, o quão distante, muitas vezes, nós estamos disso aqui. O quanto que nós precisamos mudar. O quanto que nós precisamos mudar. E ele diz, olha, eu estou aqui, permanecer firme mesmo diante dessa pressão. Então o mundo sempre vai tentar normalizar aquilo que Deus condena. Mas quem ama a palavra de Deus permanece firme, mesmo quando todos seguem outra direção. Então o cristão ele vai na contramão, ele vai na contramão. Sempre vai ser assim. Sempre será assim. Então você precisa examinar. Será que tem alguma área que Deus já me mostrou? Preciso mudar nisso aqui. Mas você fica adiando. Deixa para amanhã, deixa para a semana que vem. A cada dia você está caminhando para mais perto de Cristo ou para mais perto da cultura? Ou você é aquele que apenas é um frequentador de culto? Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de ir à feira. Tem outros que gostam de vir à igreja. Já virou um ritual para ele. Eu tenho que cumprir o meu ritual para a minha semana ficar bem. Mesmo que ele viva como um pagão, como um ímpio durante a semana. Mas se ele colocou o pé aqui no domingo, ou em qualquer outra igreja, está valendo. Tem gente que é isso. Ele é apenas um frequentador de culto. Quais decisões você tem que tomar hoje? Você precisa mudar. Terceiro e último para a gente encerrar. Quem deseja viver para Deus, examina as afeições aí do seu coração. Versos 62 a 64. E ele diz o seguinte: à meia-noite levanto-me para render-te graças, por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Senhor, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus decretos. Então o salmista ele termina aqui mostrando que a vida espiritual, ela não é apenas um comportamento, é afeição. O evangelho muda aquilo que nós amamos também. E é por isso que nós precisamos ser expostos à palavra de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos o que Deus ama, isso vai também nos lapidando e vai nos transformando a cada dia. E ele começa aqui mostrando esse coração grato. Ele tem um coração grato. Ele acorda de madrugada para agradecer a Deus, para render graças ao nosso Deus. À meia-noite, levanto-me para render-te graças. A ideia é justamente isso, eu me desperto, eu vou privar o meu sono, parar um pouquinho aqui, abrir mão desse tempo agora para estar ali em comunhão com meu Deus e eu vou começar agradecendo a Ele. Ele não despertou para pedir, e se o fizesse, estava valendo. Nós temos essa permissão dada pelo próprio Deus. Mas Ele não fez isso. Ele desperta para adorar a Deus, para render graças a Deus. Porque a gratidão, meu irmão, ela revela onde está o nosso coração. A gratidão vai revelar onde está o seu coração. Porque quem apenas fica reclamando demonstra que ele ainda está olhando para as circunstâncias. Tem gente que reclama de tudo. Reclama que está frio, reclama que está calor, reclama que está chovendo, reclama que não tem chuva. O brasileiro, ele começa uma conversa reclamando, não é? Se ele não conhece a pessoa, como que ele inicia a conversa? Está sol demais, né? Está chovendo demais, né? Ele já começa a vida assim, reclamando. Porque os nossos olhos estão presos na circunstância. Por isso que a gente não consegue ser grato a Deus, não conseguimos agradecê-lo pela família que possuímos, pelo trabalho que temos, pela vida que temos. Porque, afinal de contas, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. Então, quem adora a Deus, quem rende graças ao Senhor, demonstra que aprendeu a olhar para Deus, para tudo aquilo que Deus tem feito.
para tudo aquilo que Deus tem operado nas nossas vidas. Então ele rende graças ao nosso Deus. E ele não para aqui, né? Ele mostra que as companhias revelam também quem nós somos. O ditado, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Ou, biblicamente falando, as más companhias corrompem os bons costumes. Verso 63, sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então, eu sou amigo dos que temem ao Senhor. Isso que é importante, meu irmão. Primeiro, que ninguém cresce sozinho. Ninguém vai se desenvolver sozinho. Só que, por um lado, as amizades, elas vão moldar também os nossos valores. Isso é inevitável. Elas influenciam as nossas decisões. Elas vão afetar, inclusive, a nossa espiritualidade. Porque se você só convive com ímpios, desenvolve relacionamentos profundos com ímpios, você acha que os seus valores também não vão mudar? E a ideia aqui não é você se retirar e ficar trancafiado num quarto, não. Você ir para o monte, ficar lá, trancafiado, ficar sozinho lá no monte. Não, não é isso, não. Não é essa a ideia. Nunca foi essa a ideia bíblica. A ideia é, de fato, nós sermos santos no mundo podre como o nosso. É da igreja ser luz é lá fora. É você fazer o seu papel, executar o seu papel. Viver para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus e ponto final. Agora, se eu quero desenvolver relacionamentos profundos com ímpios, é claro que os valores ou esses não valores irão influenciar, né? Os valores que eles possuem são diferentes dos nossos. Isso vai influenciar as suas decisões, vai influenciar também, é óbvio, a sua espiritualidade. Ah, pastor, então não posso trabalhar. Não, não é que você não pode trabalhar, você tem que trabalhar. Só que você tem que ser criterioso. Mas a ideia também não é, eu vou ter que sair do meu serviço. Né? Uma vez eu ouvi isso. Fulano não pode trabalhar porque lá ele só fala palavrão. Tá, mas e daí? Todo lugar o pessoal fala palavrão, como é que ele vai fazer? Trabalhar, ele vai ter que trabalhar. Então ele tem que ser diferente ali no meio das trevas, ele tem que ser luz no meio das trevas. E para ser luz no meio das trevas, você tem que estar ali. Então você tem que ser criterioso. Como é que eu tenho que executar o meu trabalho aqui? Eu vou fazer o meu trabalho para no final, fazer com excelência, para a glória de Deus. Vou ter a minha comunicação necessária para a execução do trabalho, preciso desenvolver isso em equipe e acabou. Agora, eu saio desse trabalho, aí eu vou levar para dentro da minha casa um cara com os valores totalmente diferentes daquilo que eu acredito, que são os valores da palavra de Deus. E aí muda o cenário. Mudou completamente. Deixou de ser apenas um vínculo, né, na questão de serviço, de trabalho, agora estamos desenvolvendo aqui relacionamentos. E profundos, que vão impactar, sim, as suas decisões. As más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes nós estamos preocupados apenas com os relacionamentos dos nossos filhos, não é? Como pais nós ficamos atentos. Mas e os nossos relacionamentos? As nossas amizades? Aqui o salmista diz, olha, eu sou companheiro de todos, o quê? Da baladinha? Da curtidinha? Não, dos que temem o Senhor. Dos que guardam os teus preceitos. Então aqui ele está nos mostrando uma das maiores evidências dessa maturidade espiritual. É desejar estar perto daquelas pessoas que amam a Deus, que temem o Senhor. Agora, se nós não desejamos mais estar perto daquelas pessoas que temem o Senhor, algum problema há comigo, com você. Por isso que a igreja local é indispensável. Nós não caminhamos sozinhos, nós não crescemos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros para amadurecermos e desenvolvermos a cada dia e crescermos juntos. E sermos membros ativos do corpo de Cristo, cada um executando e cumprindo o seu papel segundo o talento, a habilidade, o dom que Deus te deu, contribuindo ali para o avanço do reino dos céus. Porque é na comunhão que nós vamos ali nos fortalecendo, porque num culto é muito difícil às vezes. Tem pessoa que isso que a nossa igreja é pequena. Tem gente que eu não consigo cumprimentar na hora do final do culto. E às vezes, né, eu não consigo nem visitar. Tem gente que acha que eu sou corretor. Né? Fala de visitar, a pessoa, não, a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu sei. A pessoa quer receber a gente da melhor maneira. Mas uma vez eu falei isso para a irmã falou isso para mim. Falou, não, pastor, eu não sou corretora, não, nós só viemos fazer a visita só. Nós vamos tomar um café e depois nós vamos embora. Não vim para avaliar a sua casa, não. Falei, então beleza, então é um dos nossos, então. Eu também fico preocupado, óbvio que eu fico preocupado. Mas é comunhão. É a comunhão, a gente precisa um do outro. A gente precisa. É relacionamento, igreja, é isso, irmão.
Aí, às vezes, aqui no culto, eu não consigo nem falar com você, no final. Agora, se você está ali num pequeno grupo, se você chega mais para perto, estreito relacionamento, quando nós andamos juntos, é óbvio, você vai enxergar minhas falhas e eu irei enxergar as tuas falhas. Mas da mesma maneira que você vai enxergar as minhas necessidades, eu vou enxergar as suas necessidades. E aí um ajuda o outro. Porque todos nós aqui estamos no mesmo padrão. Nós precisamos uns dos outros. Né? E nós não podemos caminhar sozinhos. Então, um coração que nunca para de aprender. É isso que o salmista está mostrando aqui. E a gente está caminhando já para o fim. Ele diz, olha, ensina-me os teus decretos. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Então você olha, os servos de Deus, a maior parte deles que escreveram aqui a Escritura, todavia, ali, todas as vezes, eles estão pedindo, Senhor, que eu conheça mais de Ti. Senhor, me ensina os Teus decretos. Então a ideia é, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós percebemos o quanto ainda precisamos conhecê-lo. Agora a nossa geração é arrogante. Nós ouvimos um sermão sobre, por exemplo, gratidão, uma mensagem de 50 minutos e achamos que nós já somos gratos. Já somos aquelas pessoas a pessoa maravilhosa, né? Somos extremamente gratos a Deus, porque ouvimos um sermão de 50 minutos. Não é assim que funciona com os salmistas, com os escritores aqui da Bíblia. Toda vez eles falam, Senhor, eu preciso conhecer mais do Senhor. Ou, como diz aqui o salmista, ensina-me os teus decretos. Agora o orgulhoso, ele diz como? Não, eu já sei, não preciso de ajuda não. Agora aquele ali com o coração contrito e quebrantado, Senhor, continua me ensinando. Tem misericórdia. Abre os meus olhos, ilumina o meu coração, para que eu veja se há algum caminho mau. Então essa aqui deve ser a oração de todo servo de Deus, meu irmão, de todo discípulo. Todo servo de Deus, de todo discípulo do Senhor, que eu conheço o Senhor a cada dia mais. O Alexandre disse isso aqui na manhã. Pela manhã, nós orando, clamando a Deus pela conversão de pessoas. E ele diz, nós também, né? Não no sentido que perdemos a salvação, mas no sentido de desenvolvermos ela a cada dia. Nós precisamos, a cada dia, sermos confrontados pela palavra de Deus e mais perto do Senhor, nós vamos chegando, mais perto, mais parecido com Ele, nós nos tornamos, né? Por meio de uma vida prostrada ali diante do Senhor, por meio da palavra dEle, né? O objetivo é esse, o apóstolo Paulo diz em Romanos, é nos parecer com Cristo. Então, para isso, nós precisamos ser lapidados. Agora, a sua vida é marcada pela gratidão ou pela reclamação? E aí eu preciso te dizer, se você é uma pessoa que só reclama, irmão, você tem que saber que isso em primeiro lugar, é pecado, se você só vive murmurando, a primeira coisa, você está pecando contra Deus. E outra, você tem que saber que é chato pra caramba. A pessoa que só reclama da vida, ela vai ficar sozinha. Porque uma hora todo mundo cansa. Então, primeiro é pecado e é chato. Eu preciso mudar. Isso vira hábito. Reclamar de tudo. Vira hábito. As suas amizades, elas aproximam ou afastam você de Cristo? Porque lembre-se, é um processo. Assim como foi um processo até Pedro cair, é um processo também até nós nos afastarmos completamente da comunhão e da vida da igreja. Você tem fome aí de aprender da palavra de Deus? Você deve avaliar essas coisas. Então, esse salmo, todo ele nos conduz a Cristo, a olharmos para Cristo. Aqui o salmista ele examina a sua vida à luz da palavra. Nós temos um privilégio, ainda maior, de podermos examinar a nossa vida à luz da cruz de Cristo. Ele é a nossa verdadeira herança. Ele é aquele que obedeceu perfeitamente. Aonde nós falhamos, nós não damos conta. Cristo é quem executou. Foi Ele quem cumpriu a exigência estabelecida por Deus Pai. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai para nos dar uma nova vida. Ou seja, aponta para Cristo. Por isso, o autoexame cristão, ele não termina em culpa. Como eu iniciei dizendo aqui. Não, o autoexame cristão, ele não termina em culpa, ele termina em esperança. Nessa confiança em Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós somos confrontados, sim, como hoje estamos sendo confrontados. Somos exortados? Sim, somos exortados. Mas também nós somos perdoados e transformados por meio dele. Porque onde houver ali um coração contrito e quebrantado, sempre haverá um Deus misericordioso. Então você examina a sua vida, veja o quão distante ela está, quão distante você está, quais as áreas precisam ser mudadas. Isso não é para você desanimar ou parar na fé. Pelo contrário. É você se arrepender dos seus pecados, mas crer também no perdão de Deus, nessa transformação que Deus opera nas nossas vidas e continuarmos ali, prosseguindo na caminhada. Que Deus nos dê graça em mais essa manhã para podermos fazer esse autoexame. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.